Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Seguimos aqui repercutindo a entrevista do Rodrigo Abreu, dada ao canal Teletime, e compartilhando com vocês um pouco dos nossos pontos de vista para que você reflita e chegue às suas conclusões a respeito deste assunto, certo? Então, sem delongas, vamos voltar ao vídeo da entrevista. Todos 50%, no caso especificamente dessa rede, dessa dívida que vocês têm com a Globonet, também pode ser pago, pelo que eu entendi, em infraestrutura. Infraestrutura, exatamente. Então tem aqui um contrato que permite que a gente consiga ter até um abatimento adicional, caso existam trocas de infraestrutura não utilizada, uso de sucata, uma série de outras coisas que obviamente ainda tem que ser detalhadas, mas que poderiam contribuir para que a gente não tenha desembolso de caixa na operação e minimize o desembolso de caixa futuro. E obviamente o que a companhia precisa é preservar a caixa ao máximo possível. Então essa é uma proposta que foi estendida para nós pela Vital, potencialmente bastante vantajosa para a companhia. E, obviamente, faz parte de todas as negociações que nós estamos fazendo para reduzir o passivo futuro da companhia. Agora, de qualquer maneira, os termos operacionais da contratação da Vital, de aluguel da rede, isso aí não muda nada. Não, esses não mudam, esses seguem a vida normal de qualquer relação contratual entre um provedor e um provedor, um provedor de infraestrutura e um utilizador de infraestrutura. Então, tem renegociações anuais, tem condições que podem mudar, tem projetos, produtos novos, serviços novos que a gente lança e discute. Então, isso é uma relação comercial normal. É que o meu ponto, Rodrigo, é que, assim, é claro que faz todo sentido para vocês utilizar uma rede neutra, uma vez que vocês alienaram o ativo de fibra para criar uma nova unidade que virou Vital. Mas quando você olha o balanço da companhia, você vê que a margem que vocês tinham de operacional, ela caiu substancialmente no momento que vocês começaram a pagar a rede da Vital. Né? Era 30%, caiu para 9%, uma coisa assim. Né? É um modelo diferente, Samuca. Totalmente diferente. É um modelo ninguém conhece. Em compensação, nós deixamos de ter que fazer 5 bilhões de reais de investimento ao ano em capex de fibra, que quem faz é a Vital. Então, do ponto de vista de caixa, é um modelo bastante melhor para a companhia. Obviamente que nesse processo, qual é a expectativa? A expectativa é que a Vital, como rede neutra, cresça. Ela já anunciou outros players, outros utilizadores da sua rede. E ao maximizar a utilização da sua rede, existe... Esses 5 bilhões de investimentos ano que ele está se referindo, que a Vital terá de fazer, até agora nós não vimos esses 5 bilhões de investimentos sendo feitos, ok? Então, que se fique claro também, esses 5 bilhões que ele está dizendo que ele está deixando de fazer enquanto Oi, e que a Vital está fazendo investimentos da ordem de 5 bilhões, isso não chegou ainda ao nosso conhecimento, ao conhecimento público. Não vimos esse investimento de 5 bilhões sendo feito no ano de 2022, não estamos vendo nenhum planejamento efetivo de investimento de 5 bilhões em 2023. Né? Então, de novo, não me parece clara essa comunicação dele, de que nós deixamos de investir, mas a Vital está investindo. Não vimos isso em 2022 e não estamos vendo um planejamento desta ordem em 2023 sendo executado também. Ok? Isso assim um benefício para todo o ecossistema, ou seja, a Vital consegue utilizar ao máximo a sua infraestrutura, coisa que a gente não conseguiria sozinho. Nós conseguimos, mesmo tendo uma margem menor, ter um custo de capex infinitamente menor e com isso uma geração de caixa que é melhor. Até agora, essa venda da Vital para o BTG não se revelou, não pudemos ainda, nós não conseguimos ainda enxergar um benefício para a Oi. Não conseguimos ainda enxergar um benefício para a Oi. Pode haver o benefício? Há uma lógica de benefício? Sim, claro que existe. Mas isso está traduzido neste momento? Não, nós não conseguimos ver a tradução ainda deste benefício para a Oi. A nossa geração de caixa é melhor no modelo de aluguel de infraestrutura, e obviamente que isso passa a ser uma equação sustentável. Então, é óbvio que é um modelo diferente, é óbvio que uma empresa que utiliza um modelo de rede neutra fazendo aluguel de infraestrutura, ela não vai ter o mesmo EBITDA que tem uma empresa que tem a infraestrutura verticalmente integrada, mas ela consome um CAPEX que é uma fração do CAPEX que teria que consumir caso fosse a detentora integral da infraestrutura. Né? Perfeito. Com outros fornecedores não tem nenhum processo que não tenham essas dívidas, como é que você chamou? Tem dívidas... passivos onerosos. Passivos onerosos. Com outros fornecedores nada muda, porque teve a semana passada a gente viu também... Não, nada muda. Nada muda. Nós vimos até uma manifestação de preocupação de provedores. Todo o nosso processo foi feito visando a ter praticamente nenhum impacto para a operação normal da companhia, simplesmente um processo focado nos credores financeiros e nos passivos onerosos. Tá? E no que foi renegociado com o governo daquelas dívidas da Anatel e junto à AGU também não muda nada. Também não muda nada. Obviamente que essa discussão é uma discussão separada, que é a discussão toda em relação à arbitragem que nós temos com a agência. Isso sim. Essa dívida com a Anatel das multas foi uma dívida mal feita, foi uma negociação mal feita.
a Oi poderia ter tido 70% de desconto sobre essas multas e acabou tendo apenas 55%. Vamos lembrar que o BNDES, com o grupo do senador Collor de Mello, deu desconto de 70% sobre a dívida. Então, nesse aspecto, o que a gente pode dizer? Que a Oi foi incompetente comparado com o grupo Arnon de Mello, do senador Collor de Mello. A Oi não teve a mesma competência para convencer o governo de reduzir em 70% a sua dívida. Já o grupo lá do senador Collor conseguiu convencer o governo a dar de 70%. A Oi só chegou a 55%, o senador Collor conseguiu 70%. O senador Collor é mais competente do que o Rodrigo Abreu nesse aspecto, né? É importante a gente evidenciar isso. Obviamente que a arbitragem, não, tudo bem. Nós acreditamos, e já dissemos várias vezes, que nós acreditamos que o valor da arbitragem é muito superior ao valor de qualquer tipo de passivo que a gente tenha com a União, seja das dívidas existentes, seja no eventual custo de imigração, que ainda não está nem completamente definido, uma vez que nós questionamos a metodologia de... Esse assunto arbitragem continua no radar. Temos aí, vamos lembrar, o governo federal, a Anatel, entende que é merecedora de receber das empresas de telefonia fixa 20 bilhões de reais para que elas migrem do regime de concessão para autorização. Já a Oi entende que tem a receber 16 bilhões por conta dos desarranjos ao longo do tempo do contrato de concessão. A Vivo também tem expectativa de recebimentos aí em torno de 12 bilhões a seu favor por conta dos desarranjos. Então, veja que, se de um lado a Anatel tem uma expectativa, as empresas de telefonia têm outra expectativa. De cálculo daqueles custos de migração, e esses custos deveriam ser, de fato, menores do que eles foram apresentados. Entendi. Agora, eu queria entrar justamente nesse ponto, tá? Que eu acho que, para tudo que vai acontecendo aqui para frente, acho que é importante que a Oi consiga desamarrar essa questão da concessão, né? Dar uma solução para isso, seja, como você falou, fazer a migração, seja encerrando a concessão em 2025, devolvendo a concessão e tudo mais, mas aí, né, você tem todas as questões, as discussões de bens reversíveis e tudo. Você ainda vê espaço nessa negociação, porque tudo indica que vai haver um encontro de contas. Vocês estão pedindo de um lado uma quantia na arbitragem, a Anatel está pedindo do outro lado uma quantia nessa migração, vai ter que ser feita aí uma conta, né? E mais as multas, né? Existem ainda as multas, Samuca. Exatamente. As multas também para essa ainda tem as multas, né? Você acha que nessa negociação ainda tem espaço para a Oi assumir compromissos de universalização de banda larga, de ampliação da infraestrutura, como era originalmente a ideia dessa migração, ou a gente está chegando num ponto em que a migração vai ser só para resolver o problema? A migração, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Acho que a verdade está no meio do caminho, Samuca, porque não é que esses compromissos deixem de existir. Esses compromissos, eles só existem porque existiria um saldo favorável a favor da concessão do ponto de vista da União, né? E aí, como é que era o endereçamento disso na migração? Uma vez que existe um benefício, entre aspas, para quem migrou, esse benefício não pode vir de graça, ele tem que ser compensado com um compromisso de investimento de longo prazo. Uma vez que esses benefícios, na prática, precisem ser considerados à luz de um direito que eu tenho a receber, obviamente que se eu tenho um direito a receber e uma obrigação do outro lado, essa obrigação não pode subsistir e desaparecerem os direitos. Então, na prática, esse compromisso de longo prazo, ele pode existir, deveria existir para algumas coisas, mas que tem a ver só com a natureza da migração nova e não em compensar qualquer tipo de custo de migração que venha do passado, porque isso estaria sendo, entre aspas, neutralizado, compensado, quitado pelo nosso direito de arbitragem, tá? Então não é que você não vai ter condição de assumir uma necessidade, uma obrigação que existiria. Essa obrigação deixaria de existir. Ela deixaria de existir porque o resultado do encontro de contas mostraria, e deve mostrar na nossa visão, que todo o desequilíbrio de concessão é muito maior do que qualquer custo futuro de migração que, porventura, viesse a ser imposto à companhia na forma de obrigações de investimentos futuros. Podem subsistir algumas obrigações do ponto de vista da atuação como a empresa autorizada em relação a, por exemplo, cobertura de locais que não tem nenhum outro tipo de cobertura, preservação de algum tipo de prestação de serviço em áreas sem acesso. Claro que sim, isso faz parte natural de qualquer tipo de discussão e é natural que a companhia pudesse ter sim a condição de assumir essas responsabilidades. Até porque, segundo todas as visões que nós fizemos, hoje o número de localidades efetivas onde só existe a alternativa de acesso da concessão é muito pequeno, O processo de universalização do país, ele se deu de maneira muito acelerada, seja porque já existia telefonia fixa, mas porque muito mais do que a telefonia fixa, esse processo contou com os pequenos provedores, contou com a telefonia móvel, e hoje você tem o país praticamente todo coberto com alternativas competitivas em quase 100% do país, ou seja, você vai ter poucas localidades pequenas,
pequenas localidades onde você não tem essa cobertura, e essa obrigação seria uma obrigação natural para a empresa no futuro e, obviamente, plenamente sustentável, dado que você não teria mais a obrigação de prestar serviço em local deficitário em que não existe nenhum problema de acesso. Existem várias opções. Então, obviamente, não faz sentido, por exemplo, eu estar numa cidade que tem 5 usuários de telefonia fixa e tem 3 opções de telefonia móvel, tem 4 provedores locais e tem presença de banda larga de 4 ou 5 provedores, e por conta de tudo isso, a nossa operação naquela cidade de telefonia fixa é uma operação altamente deficitária. Isso não faz sentido. Né? Vocês, nos últimos meses, vocês deram uma desacelerada no ritmo de crescimento de banda larga, apesar de estarem ainda promovendo aí o processo de migração de tecnologia para a fibra, mas aquele ritmo que a gente viu há 2 anos atrás está bem menos intenso agora. Você mencionou também que a situação de caixa atual da companhia, e eu te pergunto se essa desaceleração tem a ver com o quadro que se desenhou ao final da recuperação judicial, quando vocês viram que a situação ainda não seria tranquila, que seria necessária uma nova renegociação, e qual que é a perspectiva operacional da empresa retomar essa rota de crescimento daqui para frente. Não, na verdade, retomar a rota de crescimento, a gente nunca deixou de ter a rota de crescimento, tá, Samuca? Então, mesmo com uma desaceleração de adições, e que é natural em um mercado que se torna mais competitivo, principalmente diante de um quadro de macro mais difícil, você tem uma macro mais difícil, tem um impacto de consumo, você tem um impacto de inadimplência, isso é natural que você tenha uma redução de ritmo, principalmente no mercado que se tornou um mercado bastante competitivo. Mas, no entanto, a gente segue crescendo, a fibra continua crescendo a ritmo de 30% ao ano, Samuca. Então, não há que se falar, talvez, em retomada de crescimento, tem que falar que se aceleração adicional, mas o crescimento continua acontecendo. Você tinha uma meta de chegar em 8 milhões de assinantes de banda larga, né? Então... mais a visão de você olhar para o futuro, um futuro de médio e longo prazo, e continuar olhando para números bem maiores, você chegar a quase o dobro do que a gente tem hoje, a visão ainda continua possível. Obviamente você leva um pouco mais de tempo para chegar lá. Mas... E aí, chegando nessa parte, eu quero deixar destacado o seguinte, o planejamento de ter 8 milhões de casas conectadas, com este crescimento agora de 30% que ele está falando, ele já compromete. Então, nós temos aí já falhas no processo de execução do planejamento. Em alguns momentos, não sei se vocês tiveram essa percepção nessa entrevista, nos pareceu que o Rodrigo Abreu estava um pouco desconfortável em alguns momentos, até demonstrando uma certa irritação. Não sei se vocês tiveram essa impressão que eu estou tendo assistindo de novo essa entrevista. Já tinha tido na primeira vez que assisti, agora passando com vocês aqui, tive esse sentimento também. Um certo incômodo ao estar sendo questionado sobre alguns pontos, mas aqui é evidente que todo aquele cenário traçado para chegar em 2025, com a Vital, com 32 milhões de casas passadas, da Oi com 8 milhões de casas conectadas. Isso nos parece não ser factível, não ser possível olhando para 2025. A presidência da empresa tem a obrigação de dizer, olha, nós estamos refazendo as nossas metas, estas metas não mais serão possíveis. Nós tivemos dificuldades de implementação do nosso plano, face a tais e tais e tais motivos. É preciso explicar, é preciso paciência. Não gosto de ver presidente de empresa de capital aberto sem paciência, porque ele tem a obrigação de ter paciência para conversar com o mercado e para conversar com os acionistas, em especial os minoritários. De novo, lembro o Warren Buffett. Olha, a gestão da empresa precisa demonstrar competência, mas, além disso, olhe se a gestão da empresa é honesta com os acionistas. E aí, nesse sentido de honestidade com o acionista, é preciso levar em conta a transparência, a clareza, a boa comunicação, o respeito para com os minoritários. E aqui fecho dizendo uma vez mais que se os acionistas de Oi tivessem a clareza deste caminho que a Oi está se propondo seguir desde o início de 2023, este caminho nós estamos tendo conhecimento agora, que a Oi vai seguir este caminho, em janeiro de 2023 para cá. Se o acionista da Oi tivesse sido respeitado, se a Oi tivesse sido transparente com o seu acionista minoritário e dito que seguiria este caminho lá atrás, em 2020, certamente a grande, imensa maioria dos acionistas de Oi não teriam comprado as ações da Oi. Teriam investido em outras coisas infinitamente melhores. Óbvio, infinitamente melhores, considerando
a evolução do cenário apresentado pelo presidente este ano. Considerando a evolução do cenário apresentado pelo presidente este ano. Por isso que quando ele saiu pedindo socorro à justiça, pedindo uma medida cautelar, dizendo que não ia pagar 600 milhões de reais a um bondholder, né? O que foi que nós fizemos? Imediatamente, eu procurei o Instituto Empresa e disse, olha, algo está acontecendo na Oi e a gente precisa pedir informações, vias que possam socorrer os minoritários. E aí vieram os processos de investigação junto ao Ministério Público Federal e à CVM. Temos aí 4 processos abertos na CVM e um no Ministério Público Federal, né? E exatamente por isso, porque o cenário mudou. E isso a gente está dizendo desde que a Oi nos surpreendeu este ano. O cenário mudou, mas o que me parece cada vez mais plausível é que este cenário sempre existiu. Nós é que não sabíamos. Nós que não sabíamos, porque o presidente da empresa nunca nos deixou perceber que este cenário iria acontecer. Iria acontecer. E a gente lamenta porque ele deveria ter feito isso. Ele deveria ter sido transparente e contado a história como ela se desenrolaria. E não fez isso. E ao não fazer isso, muita gente acreditou que a Oi poderia ser uma boa história de sucesso para o minoritário. Para o minoritário. E ela definitivamente não está sendo, né? Então, é isso que a gente precisa refletir. Ok? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus, até a próxima. Ainda tem uma etapa final aí para a gente evoluir na entrevista, para a gente concluir essa série que a gente está fazendo. Fiquem com Deus.